Saudações, aqui Valdo Mário. Bom, bem-vindo ao canal e eu apresento o vídeo a bordo aqui, resolução de cálculos, problemas e exercícios relacionados com química em ensino superior. Neste caso, a ver com energia de rede ou energia reticular. Bom, em conformidade com problemas, vou extrair aqui os dados. Então, a qualidade de imagem não está boa. Agora sim. Bom, tem-se sódio mais um meio cloro gasoso. Estão produzindo aqui cloreto de sódio. Porque no princípio até simplesmente sódio e cloro. Então, produzindo cloreto de sódio é uma molécula, então teremos 1/2, acertando o cloro. Então, tem-se variação de entalpia de sublimação igual a mais 107,32 kJ por mol. Variação de entalpia de dissociação igual a mais 243,36 kJ por mol. Então, variação de entalpia de ionização igual a mais 496 kJ por mol. Variação de entalpia de afinidade eletrônica menos 349 kJ por mol. Então, variação de entalpia de rede igual a menos 786 kJ por mol. Bom, a questão é, no sentido, a partir dos dados, esquematizar o diagrama do ciclo de Born-Haber e determinar, ou seja, calcular a variação de entalpia de formação. Variação de entalpia de formação de quê? De formação de cloreto de sódio. De formação de cloreto de sódio. Bom, esses são os dados os quais o problema fornece. Bom, aqui está bem claro de que a única incógnita que falta é, neste caso, variação de entalpia de formação. Então, indo para o diagrama de ciclo de Born-Haber. Bom, há vários modelos de representação do diagrama de ciclo de Born-Haber que poder representar um modelo desse sódio a partir da equação. Então, teremos sódio sólido mais 1/2 cloro gasoso. Então, no verdadeiro sentido, teremos uma formação, a variação de entalpia de formação. Então, teremos aqui a reação entre sódio e cloro. Então, teremos aqui, em essa proporção, teremos cloreto de sódio. Teremos cloreto de sódio. Então, mas neste processo ocorre no início sublimação, porque tem sódio sólido. Então, teremos aqui a sublimação. E seguidamente teremos a dissociação de cloro, anião. Então teremos sódio, dissociação de cloro. Aqui teremos 1/2 vezes 2 dá 1. Então, portanto, teremos cloro. Então, neste processo teremos a variação de entalpia de dissociação multiplicado por 1/2. Então, multiplicado por 1/2.
seguidamente teremos a ionização do cloro. Então, perdão, a ionização do sódio, porque o que ioniza simplesmente são metais. Então teremos aqui sódio e cloro. Então, reparando em termos de cargas aqui, tem-se mais. Então aqui tem-se 0. Então, balancear em termos de carga, o que significa que são libertos, ou seja, são retirados é retirado apenas um eletrão no processo. Então, variação de entalpia de ionização de sódio. Bom, no sódio, fundamentalmente, ou seja, normalmente tem cedido apenas um elétron. Então, portanto, neste caso, energia de ionização única. Em casos anormais, os quais os compostos não existem, então podem existir mais duas energias de ionização. Então, seguidamente teremos aqui a afinidade eletrónica. Então, teremos a afinidade eletrónica. Então, neste processo teremos a sódio, íon sódio, mais íon cloreto. Então, em termos de cargas, consegue-se ver que são igual a 0, está inclusive cá 0. Então, depois teremos a energia de Red. Alguns casos apresentados de forma de 1, alguns casos a variação de entalpia de Red. Então, o que significa variação de entalpia de Red, ou seja, formação de cloreto de sódio é a partir, neste caso, dos seus íons individuais, íons sódio e íons cloreto. Tanto, inclusive, formação a partir de sódio e cloro de átomo, portanto, nesta proporção. Então, teremos a variação de entalpia de formação. Variação de entalpia de formação. Então, neste caso, diagrama de ciclo de Born-Haber. Diagrama de ciclo. Bom, recapitular aqui no início ocorre a sublimação do sódio. Então, depois, seguidamente, teremos a sublimação, simplesmente a mudança de fase. Neste caso, de sólido para gás, diretamente se fundirem-se. Então, teremos aqui, seguidamente, a dissociação do cloro. Então, uma vez que a energia de cloro está em kJ por mol e possui um meio coeficiente estequiométrico correspondente ao número de mols, então em kJ multiplicando, que será multiplicado este valor 1 sobre 2 na proporção em uma mol que tem, então teremos em kJ, porque a unidade é kJ por mol, então em 1 meio, então teremos aqui kJ de energia correspondente à absorvida neste processo. Então, neste caso, uma parte térmica do processo transforma-se em conteúdo químico da reação, porque absorve-se energia. Então, inclusive, quando a ionização absorve-se, ou seja, sim, na ionização, absorve-se no sentido de poder retirar um elétron. Salientar que a energia necessária para remover um elétron é maior em comparação com a energia que há no estado fundamental, ou isolado de baixa energia, ou elemento neutro. Salientar que elemento neutro, o número de eletrões é igual ao número de prótons. Bom, depois cá tem-se, neste caso,
a ionização do sódio, mas uma vez que retira-se um elétron de sódio, tem-se, em termos de balanceamento de carga, teremos exatamente um elétron total que é retirado do processo. Então, a afinidade eletrónica, seguidamente, teremos aqui, neste caso, íon cloreto, ou seja, 1 mol de cloro, que é nesse processo, nessa transformação, então teremos, portanto, 1 vezes bastante a entropia de eletroafinidade. Então, depois de seguida, teremos aqui a energia de rede, que corresponde à formação de composto iónico a partir dos seus íons individuais. Então, íons, neste caso, cargas. Então, tem-se positivo, catião e anião, neste caso, radical ácido. Portanto, produzindo aqui o sal iónico. Então, neste caso, a partir dos dados do problema, a partir das variações de entalpia, então para determinar a entalpia de formação, que é a única incógnita, então teremos o somatório da variação de entalpia de formação, que este será igual a somatório das entalpias, então mais energia de rede. Então, energia de rede ou por vezes colocada exatamente em forma de U. Então, por isso, designado assim. Então, teremos variação de entalpia de formação igual a, neste caso, variação de entalpia de sublimação, variação de entalpia de dissociação, variação de entalpia de ionização, variação da entalpia de afinidade eletrônica, energia de rede ou então, substituindo os valores, teremos aqui a variação de entalpia de formação igual a 107, 32, sim. Então, entalpia de dissociação, a ionização pode ser tanto exclusivo, 496, mas eu, ordenando isso, teremos bastante entalpia de dissociação, teremos 243, 36, então, menos 349, bom, a seguir tem a versão de entalpia de ionização 496, então mais 496, então, depois afinidade eletrônica menos 349, afinidade, depois energia de rede, então 786, a unidade de quilojoules, uma vez que multipliquei os coeficientes estequiométricos do processo. Então, inclusive aqui onde vem 1 é exatamente uma mol. Então, teremos a variação de entalpia de formação igual a menos 410 quilojoules. Quilojoules é uma mol, seria quilojoules por mol. Quilojoules por mol. Porque corresponde a uma mol. Bom, mas posso demonstrar o cálculo de uma outra possibilidade, neste caso para a variação de entalpia de formação. Então, neste caso, é a variação de entalpia de formação de cloreto de sódio. Então, são menos 410 kJ. É uma mol. Então, ou posso representar aqui de uma outra maneira. Uma vez que a variação de entalpia, aqui, sublimação é passagem de sólido para líquido, ou seja, para gás. Então teremos solidificação, ou seja, sublimação, variação de entalpia 107,32. De seguida,
Tem-se aqui a ionização. Então, ionização. Mais 496 terajoules por mol. Em conformidade com os dados. Depois a dissociação. Dissociação do cloro, anião. Então, temos valores numéricos 243, 36. Depois teremos a afinidade eletrónica. Correspondente a menos 349. Energia de rede, que é a partir de 3 iões. Então teremos aqui correto sódio. Arsênio entalpia menos 786 kJ por mol. Então, quer ser a variação de entalpia de formação. Bom, aqui no princípio teremos neste caso, para ter que obter, neste caso, a expressão correspondente à variação de entalpia de formação, porque neste caso isto corresponde à variação de entalpia de formação. Então teremos íons de sódio, sódio sólido. Bom, começar logo do início. Então teremos aqui sódio sólido, variação de entalpia 107,32 kJ. É mal. Então teremos inclusive sódio, variação de entalpia 496 kJ. Agora para o cloro teremos aqui que multiplicar 1/2. Então teremos aqui cloro inclusive multiplicamos a variação de entalpia correspondente por 1/2. Então teremos também a afinidade eletrónica. Afinidade eletrónica. Bom, para a afinidade eletrónica, em termos de cargas, aqui tem-se 0, aqui tem-se 1. Então, para tal, aqui mais 1. Um elétron. Então, fazer cargas iguais. Então, variação de entalpia igual a menos 349 kJ. Então, íons de sódio correto. Menos 786. Então, aqui em comum modifica-se. Aqui inclusive tem-se em comum antes e depois da certa transformação de reagente para produto. Então,
um elétron. Então resta-nos sódio sólido e cloro. Então sobre 2 cloro. Então teremos o que resta cá, cloreto de sódio. Então, que corresponde à variação de entropia de formação. E a variação de entropia de formação será o somatório das entalpias. Então, o somatório disto certamente será igual ao mesmo valor. Então, quanto é que deu aqui? Então, deu menos 410. Então, teremos também menos 410 kJ. Então, o que significa de que a variação de entalpia de formação de cloreto de sódio é igual ao somatório das entalpias, das variações de entalpias, energias totais de um sistema medida a pressão constante. Então, isso será menos 410 kJ. Como consegue-se ver, o valor é o mesmo. Então, o valor é o mesmo neste procedimento. O segundo passo é o princípio de lei de Hess, que não importa qual caminho percorre, mas sim o estado inicial e final. E também, inclusive, que neste caso o somatório das variações de entropia de formações, inclusive corresponde à lei de Hess. É tudo. Subscreva-se ao canal, deixe ficar o seu like, subscrição, partilhe. Dúvidas, será prazer em respondê-las. O problema relativamente à química em ensino superior.